Falei para vocês que eles tinham ensaiado. Inscrições abertas para as crianças que não estão aqui, não estiveram aqui cantando nessa noite. Se você é pai de uma dessas crianças, dê a oportunidade dele de cantar no coral. Essa noite nós vamos então, as crianças que estão aqui, elas podem sair para a aulinha delas agora, né? As professoras de plantão aí estão aguardando vocês. Podem ir para a sala de vocês. E nós ficaremos aqui para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos o Rafael, que nos trará a palavra nessa noite. O Rafael é seminarista e tem servido essa igreja aqui ao longo do ano, juntamente com todos nós. Rafael, por favor. Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 ao versículo 21. O tema da mensagem nessa noite é acumulando tesouros no lugar certo. Acumulando tesouros no lugar certo. Irei ler o texto sagrado, a versão da Nova Almeida atualizada. Os irmãos acompanhem a leitura, assim diz a palavra do Senhor. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Deixa a palavra aberta, a Bíblia aberta. Vamos orar, pedindo a iluminação de Deus, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras e para que possamos aplicar esse conhecimento na nossa vida. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor pela sua revelação especial às Sagradas Escrituras. Por meio dela nós aprendemos mais a respeito de quem é o Senhor e o que o Senhor requer de nós. Ó Deus, ilumine os nossos corações para que possamos compreender a sua já abençoada palavra e que possamos, ó Deus, realmente colocar em prática na nossa vida, no nosso testemunho diário, aquilo que nós aprendemos, ó Pai, nas Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, tem uma frase célebre do reformador João Calvino, creio que os irmãos já ouviram essa frase, que é a seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E de fato, o ser humano caído, morto em seus delitos e pecados, distante de Deus, inimigo de Deus, ele não deixa de ser um ser religioso. Ele não deixa de ser adorador. Se o homem não direciona essa adoração a Deus, ele direciona a algum ídolo que ele cria em seu coração. E o homem eleva muitos ídolos. E um desses ídolos que o homem eleva em seu coração podem ser as posses, os recursos, as riquezas, os bens materiais, as bênçãos que Deus nos dá aqui nessa terra. O homem, então, pode eleger os tesouros, as riquezas, como um ídolo a ser adorado. E Jesus vem até o nosso coração, ao coração dos eleitos, e ele orienta o nosso coração para que nós possamos lidar de um modo correto com as riquezas e com os bens
materiais. Os recursos materiais fazem parte da nossa vida. Os recursos, os bens, as riquezas, elas fazem parte da nossa vida. E como os discípulos do Senhor Jesus Cristo, há um modo correto como se lidar com elas no nosso dia a dia. Bom, e o texto que nós acabamos de ler encontra-se, faz parte aí do Sermão da Montanha, um sermão muito conhecido do nosso Senhor Jesus Cristo, é um texto relativamente conhecido de toda a igreja, que é a porção que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e o Sermão da Montanha é o primeiro dos 5 blocos de ensino de Cristo que o evangelista Mateus apresenta em seu evangelho. E esse discurso, esse sermão, Jesus, ele direciona, ele profere aos seus discípulos de forma primária. Então, o público-alvo que o Senhor Jesus Cristo tem em sua mente ao direcionar esse discurso do Sermão da Montanha é primariamente os seus discípulos. É claro que também ali em segundo plano, também toda aquela multidão que estava ali ao seu redor. Mas o discurso que Cristo aqui profere tem como o público-alvo os seus discípulos. E aqui, nesse sermão, Cristo apresenta a ética do reino dos céus. Então ele apresenta, ele anuncia o evangelho do reino, e aqui nesse sermão ele apresenta essa ética do seu reino, do reino dos céus. Ou seja, ele apresenta uma ética daqueles que já pertencem ao seu reino, daqueles que já entraram em um relacionamento novo com Deus, que já tiveram os seus pecados perdoados, tiveram o seu coração regenerado e agora entram em um novo relacionamento com Deus. E aqui Jesus apresenta qual que é a ética do cidadão do reino. Ou seja, o foco aqui desse sermão é realmente instruir aqueles que responderam positivamente à proclamação das boas novas e que agora precisam aprender o que realmente é a vida no reino dos céus. Por isso, nós não devemos ler este sermão de modo legalista. O que seria ler esse sermão de modo legalista? Seria ler ele como uma receita a ser cumprida para alcançarmos o reino dos céus, ou para alcançarmos a salvação. Não. Jesus aqui se volta e fala da ética daqueles que já pertencem ao reino, não daqueles que ainda irão alcançar o reino dos céus. Então nós não podemos ler esse sermão de modo legalista, como se fosse uma receita para alcançar o reino dos céus, porque nós compreendemos pelas Sagradas Escrituras que através das nossas próprias obras nós não conseguimos entrar no reino dos céus, e é somente através da obra misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Tem um comentarista chamado William Hendricks que ele diz que aquele que está distante de Cristo, quando lê esse sermão, ele reconhece a sua miséria e deve se voltar a Cristo. E aquele que já está em Cristo, ele olha nesse sermão e observa e analisa a ética que ele deve viver em gratidão à salvação que Cristo já operou na vida deles. Ou seja, nós somos chamados a viver aquilo que Cristo ensina aqui nesse sermão, não com a nossa força própria, mas pela graça e a misericórdia de Deus. E entrando mais detalhadamente no texto, ele fica no capítulo 6, e o capítulo 6 nós podemos dividir em 2 grandes blocos, ok? O primeiro bloco do versículo 1 ao versículo 18, onde o Senhor Jesus Cristo diz como é a piedade do discípulo do reino dos céus. Ou seja, como que o discípulo de Cristo vive a sua piedade. E o discípulo de Cristo, ele não deve viver a sua piedade como os hipócritas, como os gentios, como os fariseus. Ou seja, os distintivos da prática da religião do discípulo de Cristo
deve ser guiada através de uma vida não hipócrita, com o fim de não ser visto pelos homens, mas em secreto para a glória de Deus. E nós temos aí o versículo 1, em que Jesus diz que é isso que vai guiar a piedade, a verdadeira espiritualidade do discípulo de Cristo, onde ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, qual que é o princípio que deve guiar a nossa vida religiosa? As nossas orações, as nossas esmolas e os nossos jejum. Qual que é o princípio que deve guiar o nosso relacionamento para com Deus? Não deve ser com o objetivo de ser visto pelos homens, mas para a glória de Deus. E o segundo bloco, que vai do versículo 19, que é o versículo que nós lemos, até o versículo de número 34, Jesus foca no testemunho externo do discípulo. No primeiro bloco, ele descreve o aspecto particular, ou seja, as orações, o jejum, as esmolas, e agora as questões externas em relação à vida do discípulo, a respeito de dinheiro, de propriedade, de alimento. O que deve guiar o nosso relacionamento com esses aspectos externos da nossa vida? E o Senhor Jesus Cristo aqui ensina que o que deve guiar o nosso aspecto com o relacionamento material de toda a existência não é um compromisso materialista mundano, mas a partir da perspectiva do reino dos céus. Lá no versículo 31 ao versículo 34 é o resumo desse segundo bloco, onde Jesus diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que deve guiar o nosso relacionamento com todo esse aspecto externo, tanto da questão material, dos recursos financeiros, do que nós nos vestiremos, do que nós iremos nos alimentar, é o compromisso com o reino dos céus e não uma perspectiva mundana de vida. E quando nós falamos mundano, nós não estamos nos referindo às coisas criadas, mas a um modo de pensar que não leva em consideração Deus e o seu reino. E esse segundo bloco nós podemos dividir em duas grandes partes, que é do versículo 19 ao versículo 24, que encontra-se o texto que nós lemos, e do versículo 25 ao 34. Do versículo 25 ao 34, Jesus fala a respeito da confiança inabalável que deve guiar a vida do discípulo. A confiança inabalável em Deus. E do versículo 19 ao versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz que o discípulo deve lealdade absoluta aos valores do reino e não às riquezas. O que deve guiar a nossa vida, orientar a nossa visão de mundo, são os valores do reino, a pessoa de Deus, e não as riquezas. E para ensinar isso, Jesus traz 3 contrastes, que é o contraste dos 2 tesouros, das 2 visões e dos 2 senhores. Hoje nós ficaremos apenas nos 2 tesouros. E Jesus, aqui então, ao falar dos 2 tesouros, que é o texto que nós lemos nessa noite, Jesus reorienta o coração de seus discípulos para onde deve estar a prioridade do coração deles. Que eles devem ser leais aos valores do reino dos céus. Assim, Jesus ensina aos seus discípulos onde eles devem acumular tesouros. E, em primeiro lugar, ele ensina aonde nós não devemos acumular. Ele diz no versículo 19:
não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Aqui, Jesus traz uma exortação, um mandamento negativo. Ele primeiro diz a respeito de algo que nós não devemos fazer, que é acumular tesouros sobre a terra. Mas o que significa não acumular tesouros sobre a terra? O que significa acumular tesouros sobre a terra? Em primeiro lugar, essa exortação de Cristo não é somente para os seus discípulos que possuem posses, os seus discípulos ricos, mas a todos os seus discípulos, ricos e pobres. E o que, em primeiro lugar, o que a gente deve tratar, não significa acumular tesouros sobre a terra. E aqui eu conto com a ajuda de John Stott, que ele traz 3 coisas que não significam. Tá? Em primeiro lugar, Jesus não está condenando ter posses, ok? Propriedade privada. As escrituras sagradas, em parte alguma, proíbe ter propriedades. Nós temos exemplos nas escrituras de servos do Senhor, de servos de Deus, que foram ricos, pessoas que tiveram muitas posses. Então, não é esse o intuito do texto. O condenar ter posses, o condenar ter propriedade privada. Em segundo lugar, esse texto não proíbe você separar seus recursos para dias difíceis. Ou seja, fazer uma previdência, fazer uma poupança, enfim, ter juízo com o seu dinheiro. Não é? Você ser inteligente, fazer planejamento. A Bíblia louva a formiga, aquela que acumula durante o verão, para o inverno. A Bíblia ensina que nós devemos cuidar da nossa família. Então, não está condenando aqui o você planejar, o você separar recursos para dias difíceis. E em terceiro lugar, não significa que nós não possamos desfrutar das boas coisas que Deus criou e que Deus nos concedeu. Ok? Nós entendemos que as coisas materiais, o mundo criado, foi criado por Deus. E que nós podemos experimentar das dádivas e desfrutar daquilo que Deus entrega em nossa vida. Então, o que significa acumular tesouros sobre a terra? O que está em jogo aqui é o relacionamento do homem com os tesouros desta terra. Jesus está se referindo a qualquer coisa perecível que é colocada com um valor acima do próprio Deus, onde o homem deposita as suas aspirações, onde o homem deposita as suas esperanças, onde o homem deposita a sua confiança. Ou seja, tudo aquilo que é perecível, que nós damos um valor, que só deveria ser dado esse valor ao Deus verdadeiro, e não as coisas que nós acumulamos aqui. É disso que o Senhor Jesus Cristo está tratando. Não está proibindo posses privadas, não está proibindo você separar recursos para dias difíceis, mas você colocar essas coisas, esses recursos, essas posses acima de Deus. Você ter como ídolo em seu coração os tesouros desta terra. E Jesus aqui, com uma força argumentativa, ele demonstra por que você não deve acumular tesouros sobre a terra. Ele aponta que a natureza desses tesouros, eles são perecíveis. A traça e a ferrugem corrói. Ladrões escavam e roubam. Naquela época, posse era ter boas roupas, boa alimentação, enfim, e tudo isso rato comia, traça e ferrugem também detonava, ladrões escavavam as casas, e hoje não é diferente, não é? Hoje é diferente, na verdade, o ladrão manda o link no seu WhatsApp, aí você clica e perde dinheiro.
Os ladrões, na verdade, eles avançaram. Ao invés de escavar a sua casa, ele hackeia o seu banco. Enfim, esses tesouros instáveis fazem parte, eles são perecíveis. E não é algo inteligente colocar a sua esperança, as suas aspirações em algo passageiro, em algo perecível, em algo que é seu hoje, mas amanhã pode ser retirado de você. As nossas riquezas, as nossas posses, que hoje nos pertencem, amanhã elas podem não pertencer. Na verdade, inflação, mudança de governo, enfim, o dinheiro que você tem na poupança ou investido em qualquer outro lugar, isso não pode ser um fundamento da sua vida, onde você coloca a sua confiança máxima, onde você deposita a sua esperança. Porque essas coisas podem ser retiradas facilmente de você. Colocar a sua esperança em coisas que podem ser destruídas por pequenos insetos e que pessoas podem roubar de você é algo não muito inteligente a se fazer. E Jesus nos conta uma parábola lá em Lucas que ilustra bem a loucura de acumularmos tesouros sobre a terra. Ele conta a parábola a respeito de um fazendeiro muito rico e que ele não tinha mais lugar para colocar as suas plantações, aquilo que ele colheu. Então o que ele pensa? Vou derrubar o celeiro e vou construir celeiros maiores. Então quando eu construir esses celeiros maiores, eu vou dizer, você tem depósitos, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado e para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmos, mas não é rico para com Deus. Ajuntar tesouros sobre essa terra é não levar em consideração a eternidade. É achar que aquilo que nós possuímos aqui e agora é tudo que nós devemos ter e é tudo que nós iremos possuir. Isso é ter riquezas aqui, mas é ser pobre para com Deus. É não ser rico para com Deus. Eu e você, nós devemos pedir a Deus para sondar o nosso coração, para realmente verificar se aquilo que Ele tem nos dado como recursos, nós não temos colocado a nossa esperança nesses tesouros e não nele. O que faz com que você descanse tranquilamente à noite? É saber que Deus é o seu cuidador, que Ele lhe dará forças para trabalhar, lhe dará o pão de cada dia, ou o que faz você estar tranquilo agora é ter a conta do banco no azul. Se é isso, essa sua tranquilidade pode ser tirada do dia para a noite, porque todas essas coisas podem mudar. Mas Cristo nos diz não apenas onde não acumular, mas onde devemos acumular. E ele diz no versículo 20 que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Nós não devemos deixar de acumular apenas aqui na terra, mas temos que direcionar os nossos olhos, a nossa ambição, por assim dizer, para o local e para o lugar certo. Então Jesus aqui, ele reorienta o coração do discípulo para o lugar certo. Onde deve estar as nossas atenções, as nossas aspirações, os nossos valores, que é no reino dos céus. E diferentemente dos tesouros acumulados sobre essa terra, esses tesouros são seguros, estáveis
e é onde eu devo colocar minha total confiança. Tesouros estes que não podem ser retirados de nós. Tesouros que não são temporários e fugais, como os tesouros que são acumulados sobre a terra. Aqui Cristo não fala da natureza desses tesouros, mas claramente ele fala, se refere àquilo que nós recebemos através da obra maravilhosa de Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus, a vida eterna, o novo céus e a nova terra, tudo isso que foi conquistado por Cristo, isso de modo algum pode ser retirado de nós. Então, o que não significa acumular tesouro sobre a terra? O que Jesus não está ensinando aqui? Tá? Jesus não está ensinando salvação por obras, ok? Porque, como eu vos disse, ele está se dirigindo a pessoas que já entraram em relacionamento com Deus e compreendemos que a salvação é unicamente pela graça, através da obra de Cristo. Também, acumular tesouros nos céus não significa acumular créditos diante de Deus, acumular méritos pessoais diante do Senhor. Então, Jesus não está ensinando aqui uma doutrina de méritos, onde você vai acumular e depois vai lá sacar como se fosse um banco. Um comentarista chamado Franz, ele diz: esses tesouros são guardados não através de prática e de atos meritórios, mas por pertencer e viver de acordo com as prioridades do reino dos céus. Ou seja, é viver, de fato, como um discípulo de Cristo, como um cidadão do reino dos céus. E não simplesmente como um cidadão dessa terra, com os valores dessa terra, mas é de fato compreender que você é discípulo de Cristo e viver com esses valores do reino dos céus e não com os valores dessa terra. Então, o que vai guiar o seu relacionamento que você tem com as suas posses, com os seus tesouros, com os seus bens, não é o pensamento deste mundo, não é a cultura, mas é o reino dos céus e o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, é de fato entender a sua identidade de discípulo e de cidadão do reino e viver como tal. Viver como cidadão desse reino para esse reino. Lembra o que Jesus disse? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você não vai se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai se vestir. Não serão essas coisas que vão tomar conta do seu coração. Mas é o reino de Deus que vai estar no centro das suas preocupações. Você não vai se preocupar com o que você vai fazer amanhã, o que você vai comer amanhã. O que vai estar nas suas preocupações é o reino dos céus. É o reino de Cristo, é o reino de Deus. E nesse sentido, então, acumular tesouros no céu é viver como cidadão do reino dos céus. E nesse sentido, nós podemos falar aqui alguns aspectos de como nós podemos acumular. Primeiro, desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso irá permanecer. Procurar conhecer mais a respeito de quem é Deus e da obra de Cristo Jesus. Isso vai permanecer. O entendimento também de que os nossos recursos, aquilo que nós possuímos como recursos, talentos, recursos financeiros, tudo isso que nós possuímos, em última instância não pertence a nós, mas pertence a Deus. Ou seja, nós somos mordomos daquilo que Deus entrega em nossas mãos. Usar os nossos recursos para o avanço do reino dos céus. Porque é isso que irá permanecer. Eu não digo que apenas você usar os seus recursos apenas para doação dos dízimos e ofertas. É muito mais do que isso. Como cidadão do reino dos céus, você entende que tudo que você possui, em última instância, pertence a Deus.
E você vai usar todos esses recursos para a glória de Deus. Isso é acumular tesouros nos céus. Porque Cristo reorienta o nosso coração. Os recursos que Deus lhe deu, você o usa para a glória de Cristo. Veja o que Paulo diz para Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Ele diz o seguinte: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Use os seus recursos para a glória de Deus. E aqui não é apenas para aqueles que possuem muito, mas é para aqueles também que não possuem tanto. Os recursos que você tem não é somente para o seu uso próprio, mas é para que você possa usar para a glória de Deus, servindo a Deus e também servindo as pessoas que estão ao seu redor. Que possamos levar isso em consideração. Acumular tesouros nos céus também refere-se ao crescimento no conhecimento de Cristo e nas coisas de Deus. Meus irmãos, muitos crentes, são salvos, vão ser salvos, estarão nos novos céus e na nova terra, mas vivem com um conhecimento pífio a respeito das coisas de Deus. É como uma história de um morador de rua que ele passou a vida inteira sentado no mesmo lugar. E ele sobreviveu a vida inteira de esmolas. Quando ele morreu, retiraram o corpo daquele local onde ele pedia esmolas, e quando foram descobrir, ele estava sentado debaixo de um grande tesouro, a sua vida inteira. Aquele tesouro que poderia mudar as condições, o modo como ele vivia a sua vida. Muitos crentes são assim. São salvos, são pessoas que estarão nos novos céus, na nova terra, mas não exploram as riquezas que lhes pertencem, que é o conhecimento de Deus. Acho que foi até o Weber Campos que disse, né? Se aprofundem. Isso é acumular tesouro sobre os céus. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. O conhecimento que você tem de Cristo, ninguém pode tirar de você. Isso a traça não corrói. Isso ladrões não roubam. Então é isso que Cristo está ensinando aqui nesse texto. É onde deve estar as nossas atenções. A nossa atenção deve estar no reino dos céus. E Jesus, em último lugar, ele ensina que onde acumulamos tesouros, ali estará o nosso coração. E aqui ele traça uma relação entre coração e o nosso tesouro. Pessoal, quando a Bíblia fala de coração, na maior parte das vezes não está referindo-se ao órgão que bombeia sangue, tá bom? O que ele está se referindo? Coração, na maior parte das vezes nas Escrituras, é o centro de toda a vida humana. A essência de quem o homem é. É o centro de toda a vida física e espiritual. Ou seja, quando fala de coração, não fala apenas de emoção. Apenas. Na nossa cultura, quando você fala de coração no sentido figurado, você pensa em o quê? Emoção. Mas na Bíblia, quando você fala de coração, você está falando aí do centro da vida física, espiritual, das emoções também, mas também da vontade, da razão, enfim. Está falando do centro de toda a vida humana. Então, o coração do homem representa aquele centro mais profundo que é de máxima importância, aquilo que é básico, central, essencial. É o centro do nosso mundo interior. E os nossos tesouros arrasta o nosso coração.
Onde acumulamos os nossos tesouros, ali estará o nosso coração, ou seja, no sentido, a nossa essência, aquilo que nós iremos nos esforçar para proteger, aquilo que nós iremos, de fato, entender como a nossa identidade. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, aquilo que você irá querer proteger com tudo, com todas as suas forças, porque você vai se identificar com o seu tesouro. E o problema de acumular tesouro sobre a terra é acumular tesouros em um lugar onde não é seguro e onde serão destruídos. É como a personagem do livro do Senhor dos Anéis, o Sméagol, não é? Que ele tem o anel do poder, o seu tesouro. E ali naquele anel, ele tem toda a sua identidade, toda a sua pulsão de vida, ele reorienta a sua vida para aquele anel. Por quê? Aquele anel é o tesouro dele. E o Senhor Jesus Cristo diz, depois aí no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. O nosso coração não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele está entre os tesouros da terra, ou entre os tesouros dos céus. E aqui o Senhor Jesus Cristo está falando de devoção, de adoração. A quem nós devemos colocar a nossa confiança de redenção? Onde deve estar a nossa lealdade? É em Deus e não os tesouros dessa terra. Tem uma música do Bob Dylan, que o título da música é Você Vai Ter Que Servir a Alguém, e vários momentos da música ele diz o seguinte, você pode ser um embaixador da Inglaterra ou da França, você pode gostar de jogar ou pode gostar de dançar, você pode ser campeão do mundo em pesos pesados, você pode ser uma socialite com um longo colar de pérolas, mas você vai ter que servir alguém. É aquilo que eu disse no início. O ser humano não tem escolha. Ele é um ser religioso, ele é um ser que adora. Se ele não está adorando ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro, ele está adorando algum ídolo que ele criou em seu coração. Concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos chama a ansiarmos por coisas maiores, não nos contentarmos com coisas pequenas. E aqui eu encerro com a frase do C.S. Lewis, do seu livro Peso de Glória, que ele diz que o nosso problema, o problema do ser humano não é que ele deseja demais, é que ele deseja de menos. Ele diz o seguinte, nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à sujeira por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Jesus nos chama a não nos contentarmos com pouco, a não nos contentarmos com o castelo de lama, mas com o final de semana na praia, que é o tesouro nos céus que Ele conquistou para nós. E esse tesouro ninguém pode tirar de nós. Amém? Vamos orar? Amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor pela palavra. Pai, que possamos reorientar o nosso coração para as coisas mais valiosas, ó Deus. Não simplesmente para as coisas que são passageiras, mas para as coisas que são eternas, ó Deus. Que o nosso coração, ó Deus, possa ser leal aos valores do reino e não aos valores mundanos, ó Deus. Reorienta o nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus.